Nós estamos aqui mais uma vez no programa aqui Vida no Ar, na TV Gerando Salvação, fazendo essa mais uma transmissão aqui para todo o estado de Pernambuco, para todos os demais estados aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, Deus abençoe aos meus amigos internautas, você nessa noite, vocês estão ligadinho na TV Gerando Salvação. Deus abençoe a sua vida. Espero em Deus que você teve um bom dia, uma boa tarde, porque já está entrando no ar, vida no ar. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus vai falar contigo poderosamente. Então, o Senhor Jesus, Ele é fiel. O Senhor Jesus, Ele é grande e poderoso em batalhas. Ele já está vencendo, já está te dando vitória. Ele já está te abençoando neste dia. E como já é de costume, nós vamos fazer uma oração inicial para nós agradecermos a Deus por mais este programa que o Senhor nos concede aqui na TV Gerando Salvação. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para nós orarmos, Pai, para nós intercedermos, para nós agradecermos a Ti, Senhor, nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que esta noite vai ser noite de milagres, noite que vidas serão restauradas, serão transformadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, vai abençoando a cada ouvinte, vai abençoando aquele que vai nos escutar, Senhor, todos os internautas que estão ligadinhos nesse programa Vida no Ar, na TV Gerando Salvação. Deus, eu te agradeço por cada pessoa, te agradeço pelo pastor que está aqui conosco, no nome de Jesus de Nazaré. Te agradeço pelo nosso produtor, irmão Emerson. Deus, em nome de Jesus, por Rogério, Senhor, o diretor executivo, Senhor, da TV Gerando Salvação. Pai, no nome de Jesus, vai abençoando, vai dando força, vai dando graça, em o nome de Jesus de Nazaré. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos. Irmãos, nessa noite nós temos um convidado especial nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Cada sexta-feira tem sido uma sexta-feira diferente. E essa sexta-feira vai ser uma sexta-feira diferente para a tua vida também, mais uma vez. Deus, Ele vai, creio que vai falar o teu coração nessa noite, né? Através da vida do seu servo, que está aqui já conosco, nos nossos estudos aqui da TV Gerando Salvação. Então, nós já estamos aqui com ele, e nós vamos começar nessa noite, né, com a entrevista, com um diálogo com o nosso amigo, irmão, pastor Alisson, pastor Alisson, que está vindo da Paraíba, diretamente da Paraíba, para os nossos estudos aqui em Pernambuco, para a glória de Deus. Deus, Ele tem feito coisas grandes no nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Alisson, vindo ali da Paraíba, para a glória de Deus. Meu amigo pastor, como é que tem sido esse ministério da palavra? Primeiro você vai se apresentar aí, e depois você já vai falar como é que tem sido o seu ministério da palavra aqui, tanto aqui do estado quanto fora do estado também. Eu sei que você é um conferencista, um homem de Deus, e tenho certeza que os ouvintes, os internautas que estão aqui, eles vão ser tocados pela palavra do Senhor. Você já pode dizer o seu nome, sua origem, seu ministério, né? E como foi que começou seu ministério aqui? A paz do Senhor a todos que nos ouvem, ao Senhor, nosso pastor que aqui está. Eu sou o pastor Alisson Lima, vindo ali de João Pessoa, do estado da Paraíba. E fui criado aqui em Pernambuco, inclusive morei aqui no Cabo de Santo Agostinho, acho que durante um ano da minha vida, na minha época de mocidade. Mas tive a oportunidade de conhecer o estado da Paraíba, a convite do Ministério Assembleia de Deus de Madureira também.
que nos levou há 7 anos atrás para começarmos a tomar conta de uma igreja. E assim eu e a minha esposa recebeu essa oportunidade para ir para lá. Mas eu sou muito grato a Deus pelo estado de Pernambuco, que até hoje nos traz. Ontem estivemos num evento muito abençoado na cidade de Pojuca. Hoje estaremos na igreja onde o Senhor pastoreia e Deus tem muito a fazer. Mas ali em João Pessoa, no estado da Paraíba, Deus nos abençoou muito quando nos tirou aqui de Pernambuco. Mas eu sou daqui, eu sou pernambucano. Graças a Deus eu tenho orgulho em ser pernambucano. Mas estamos ali já há 7 anos, ministrando a palavra de Deus, não só em Pernambuco e na Paraíba, mas em todo o Brasil. Não é? Hoje, a maior parte dos estados do Brasil, Deus tem nos levado, e o nosso objetivo é esse, é levar uma palavra de Deus para abençoar a vida, para abençoar famílias, para abençoar casais. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui também, porque eu tenho certeza que esse programa tem sido um canal de bênção para muitas vidas e vai continuar sendo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente sabe, pastor Alisson, que no decorrer do ministério, principalmente o ministério itinerante, né, e a gente tem visto muitas pessoas que estão na itinerância hoje e que não tem mais uma vida, né, de santidade, de entrega realmente ao Senhor. A gente tem visto aí, devido a muitas viagens, a muitas situações, pastores hoje que não estão mais com a mesma vida, aquela mesma unção de antes. O que é que o senhor acha, o que é que o senhor acredita, né, que está acontecendo com essa geração e também algumas gerações passadas, de pastores passados que nós ouvíamos falar nas suas pregações, nós escutávamos, e hoje a gente vê que esses pastores não estão mais com uma vida que era antes, até a ministração não é a mesma, parece que a unção não é a mesma, parece que mudou, né, tudo. O que é que o senhor acredita nessa relação aí da itinerância? Você que é pastor itinerante, que já prega em vários estados do Brasil. O que venho percebendo, pastor, durante muitos anos, eu comecei a acompanhar minha mãe com viagens missionárias pela Igreja Batista, no sertão aqui de Pernambuco. Eu acho que tinha aproximadamente 7 a 8 anos de idade, quando eu tomei a atitude de entregar a minha vida a Cristo. E naquela época a gente aprendia que um pregador da palavra era aquele que renunciava a sua vida. Eu vi meu pastor fazer isso. Renunciar a sua vida, renunciar muitas das vezes o seu momento com famílias, mas que sempre preservaram a família, colocaram em primeiro lugar o ministério, é sua família, é o seu casamento, são seus filhos, e eles não abriam mão disso. A geração de hoje, e que eu acredito que também represento a geração nova de pregadores, embora eu acredito que a maior parte do ministério na minha vida não foi apenas como um pregador, fui dirigindo igrejas também, pastoreando, mas eu acredito que primeiro os pregadores jovens têm se encantado com multidões, com cartazes, com uma agenda lotada. E isso, de fato, faz com que as pessoas abram mão da sua família. Eu conheço pastores que receberam a proposta de sua esposa, escolha a sua agenda ou a sua família. E eles abriram mão do seu casamento. Eles abriram mão da sua família. Até hoje, mais cedo, eu conversava com o senhor que eu sinto falta da minha família, mas hoje eu já não faço mais o que fazia há 10 anos atrás. Ter a capacidade de sair da minha casa e passar meses longe da minha casa, longe de meus filhos, simplesmente porque eu acho que tem um chamado. Eu acredito que o meu chamado, quando eu tenho uma esposa e tenho 2 filhos, passa a ser o chamado deles também. Não que eles tenham que pregar como eu prego, embora minha esposa é uma grande pregadora, e ela está nos assistindo também, eu acredito, mas não que tenham que pregar. Mas o viver deles comigo como família já é uma mensagem para a nossa geração. Então, ainda que eles não preguem como eu prego, mas o meu ministério, a minha chamada, é a minha família. Eles fazem parte dessa chamada. Então, a minha vida com a minha família, claro que está em primeiro lugar. E o fato de não terem mais, os mais antigos não terem mais a mesma pegada, a mesma unção, é que a gente esqueceu, a gente tem esquecido, ou as pessoas têm esquecido, que em primeiro lugar o nosso ministério é o ministério da oração. A gente prega quando Deus nos dá a oportunidade. E as pessoas estão tão ocupadas com agendas e com viagens que não tem mais o mesmo tempo de orar. E quando eu perco o tempo de orar, eu perco a minha vida com Deus. E aí o meu altar vai se afastando de Deus e vai se apegando a convites, e aí eu não percebo que alguma coisa está acontecendo. E o que está acontecendo? Eu estou pregando e estou cheio de conhecimento,
mas o Espírito Santo de Deus, ele está um pouco distante das pregações. Eu acredito que esse é o fato que tem acontecido. Uma vida de oração, ela é mais importante do que uma agenda cheia. Glória a Deus por isso, né? E pastor Wallace, pastor Alisson, né? Para a glória de Deus, ele tem sido esse referencial, tanto aqui no estado de Pernambuco, quanto fora do estado também. Mas é que ele nasceu aqui, mas boa parte, está me contando, sua vida lá na Paraíba, e Deus tem o abençoado tremendamente. E como é que está lá o seu ministério lá na Paraíba? Para a glória de Deus, como é que está o seu ministério, sua vida, sua família lá? Sabemos que não é fácil. Ministério pastoral não é fácil. A gente sabe que a gente enfrenta muitas batalhas, muitas guerras, conflitos externos e conflitos internos. Até mesmo irmãos nossos, né? Eles às vezes querem brigar conosco, né? Quer guerrear conosco, ao invés de ajudar a gente, parece que é uma guerra no reino celestial, e às vezes alguém dá lugar, né? E às vezes, ao invés de estar conosco, ao nosso lado, eles não estão. Eu acredito que é isso que você está falando. Falta muito para muitas pessoas, não só para os inteiros, mas para muitas pessoas é uma vida de oração, né? E como é que tem sido lá a sua vida lá na Paraíba, aquele estado maravilhoso também? Tem sido uma vida de bênção, tem sido uma vida de crescimento, de amadurecimento e de aprendizado. Mas essa questão de luta entre os irmãos sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Só que a igreja no Brasil, eu posso dizer que a igreja no Brasil, tem esquecido o que Jesus ensinou. Nós não vivemos na época da lei. A gente sabe que a lei que Deus deu para Moisés, pastor, não é uma lei única. Também não é uma repetição, são regras que Deus dá para ele, porque as leis do povo já existiam, não é? Desde no Código de Hammurabi, a lei de Italião, não é? Já existia a lei do povo, mas Deus dá uma lei diferente ao povo. E a lei de Moisés, baseada na lei de Italião, era a lei do olho por olho e dente por dente. Se o senhor entra nas minhas terras e atropela um animal, eu tenho o direito de entrar nas suas terras e atropelar um animal. As pessoas não querem viver a lei com relação a ser dizimista, com relação a ser ofertante, com relação a guardar o sábado. Isso daí ficou para a lei. Mas elas querem ter a lei no olho por olho e dente por dente. Se você falou mal de mim, eu falo mal de você. Isso é o que tem gerado. Ministério contra ministério, pastor contra pastor, obreiro contra obreiro, igreja contra igreja, e essa é a luta travada. Mas a gente esqueceu que se Jesus disse, se alguém der uma tapa sobre o teu rosto, então você tem que dar para ele a outra face. Se alguém te chamar para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica e etc. Mas é aí onde a gente percebe a falta de amor no Brasil, em que as brigas têm travado dentro da igreja. A gente teve uma época que a gente sofreu, e eu lembro ainda na minha adolescência, a igreja sofreu com perseguições de seitas, de outras religiões que não concordavam, e de tantas e tantas coisas que não vale a pena falar aqui, mas hoje as brigas parecem ser travadas dentro da própria igreja, como o senhor tem falado, de irmãos. Irmãos contra irmãos. Então, essa briga e essa luta sempre aconteceu. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o outro Consolador, ele foi deixado no meio da igreja para isso. Para sempre nos lembrar que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu e a gente também vence. Então a gente passa por isso também, calúnias, perseguições. Em algum momento da vida, talvez por ser jovem e não ter tanta experiência, a gente erra, a gente tropeça, a gente se emociona em pregações e fala alguma coisa a mais. E sempre aparece aqueles que vêm bater, que vêm falar, que vêm perseguir. Mas a igreja de Cristo é isso. A igreja de Cristo cresceu e o maior avivamento na igreja evangélica sempre vem em momentos de perseguições. Então, às vezes, Deus permite que essas perseguições se levantem, que é para a igreja despertar, que é para a igreja acordar e continuar avançando e crescendo para a glória de Deus. Glória ao nome de Jesus. Porque o evangelho, ele tem que crescer. Ele tem que crescer, ele tem que avançar, independente de diversas situações que ocorrem entre muitos ministérios, a gente sabe, entre muitas pessoas, muitos líderes, mas cremos também que o evangelho ele vai avançar, ele vai crescer, ele vai se expandir, porque o nome do Senhor ele está acima de qualquer nome, está acima de qualquer pessoa.
está acima de tudo e de todos. O que também nós vemos é mais um ego que se entra no coração do homem. O homem ele fica egocêntrico, né? Ele fica orgulhoso e acaba deixando as coisas de Deus de lado e colocando as suas próprias normas, as suas próprias leis. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem levantado uma geração como o senhor, jovem, né, da casa do Senhor, e levantado para fazer a diferença. Fazer a diferença nesse meio, fazer a diferença nesse século, porque a gente não sabe que não é fácil, né? Sabe que não é fácil você ter um ministério pastoral sendo jovem e ainda mais é muito atacado por ser jovem, muito atacado. Eu sei que você já enfrentou muitas dificuldades, muitas pessoas já não quis que você pregasse, né? E dentre as suas histórias, dentre os seus processos, qual foi assim, o seu maior testemunho de vida que você teve dentro do seu ministério pastoral? Meu maior testemunho dentro do ministério pastoral foi a maior experiência, falando apenas do lado bom. Foi a maior experiência que Deus me deu ainda quando comecei a pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus me fez uma promessa. E a promessa que o Espírito Santo ele me fez foi que um dia eu ia pastorear minha família. E para mim era quase impossível, porque quando Deus me levou para o estado da Paraíba, a minha mãe ficou morando longe, o meu padrasto, a minha irmã, meus sobrinhos, o meu cunhado, as pessoas que eu esperava levar para perto de Cristo, que era minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos que estavam longe de Jesus. E Deus me disse que um dia eu seria líder deles. E eu fui para o estado da Paraíba, começamos uma obra missionária lá, uma obra de evangelismo. E Deus começou a salvar vidas, e Deus começou a trazer um avivamento para aquela igreja. Ganhamos um grupo de jovens, comecei um trabalho no centro da cidade, na Lagoa, ali no centro de João Pessoa, onde a gente trabalhava com moradores de rua, com recuperação de drogados, e as casas de recuperações não nos deram apoio, a maior parte delas estavam superlotadas, e eu aluguei uma casa pela fé, recuperei vidas ali, mas eu sempre dizia a Deus, Deus, e a promessa? E um dia Deus fez um reboliço, levou minha mãe para lá, para perto da gente, e aconteceu uma situação difícil na família da minha irmã, e acabou que ela foi morar na Paraíba. E ali a gente começou a orar, e Deus trouxe eles para visitar nossa igreja, e eles continuaram visitando, e até que Deus libertou, Deus transformou a vida deles naquele momento. E eu senti Deus começando a cumprir a promessa quando Jesus batizou Francisco de Assis do Nascimento, que eu acredito que está nos ouvindo, eu mandei a mensagem para ele, lá da padaria Bom Jesus, em João Pessoa. E Jesus batizou ele com o Espírito Santo, Jesus batizou minha irmã com o Espírito Santo, batizou meu sobrinho, que é criança, com o Espírito Santo. E Jesus reuniu toda a família e me colocou de fato para pastorear, para estar do lado deles, para estar ensinando a palavra para eles. E ali, para mim, foi uma das promessas que me deixou realizado. Porque eu acredito que quando a gente ora e tem um ministério, a gente tem ansiedade para ganhar almas, mas a nossa pergunta sempre é, Senhor, e a minha família? Senhor, e a minha casa? E as pessoas estão preocupadas em ganhar o mundo todo e estão esquecendo do mais importante. Nós temos a oportunidade, a maior oportunidade que tem o pastor, sempre digo, não é eu sair do nosso estado para ir pregar nos Estados Unidos. A maior oportunidade que tenho para pregar o evangelho, às vezes, é quando eu estou dentro do ônibus e um cidadão senta do meu lado e eu tenho a oportunidade de falar de Jesus e não falo. Então, como vou ganhar as demais pessoas se eu não me preocupo em ganhar as que estão perto de mim? Tem um texto na Bíblia que diz, de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? O texto para mim ali, claro, que vai falar sobre as pessoas que enriquecem, que conquistam fama, mas no final vai para o inferno. Mas eu sempre analisei aquele texto por outro lado, pessoas que perderam a alma mesmo estando vivo, porque a alma é o centro dos sentimentos. Então existem pessoas aí que até são evangélicos, até são pregadores da palavra, mas têm uma vida depressiva, têm uma vida oprimida, já faz porque acha que tem que fazer, mas não se sente feliz. Estão perdendo a alma. Por quê? Porque estão priorizando a agenda, estão priorizando a igreja, estão priorizando a sua posição na igreja, mas estão perdendo o seu casamento, estão perdendo os seus filhos, estão perdendo as pessoas que amam de verdade. Então a maior experiência que tive no meu ministério como pastor foi ter a oportunidade de pastorear a minha família. Eu quero deixar um texto, eu vou pegar a Bíblia aqui. Quero ler um texto da Palavra de Deus. Antes eu quero mandar um beijo para minha esposa. Ela estava aqui me cobrando agora, para a missionária Rose Lima, que está nos assistindo aí direto de João Pessoa.
Meu filho, David Axon, já tem 5 anos, mas já prega. Prega em casa pra gente. Minha menina de 3 anos, aí, Larissa Axa. Deus abençoe a futura missionária. Essa é a minha igreja, a igreja que eu pastoreio no momento, é a minha família. É eles que estamos formando para ser grandes obreiros na casa de Deus e já tem me acompanhado, ganhando almas para Jesus nas obras missionárias que Deus tem nos enviado. Mas João capítulo 20, eu quero ler a partir do verso 4, pastor, rapidinho, diz assim. A partir do versículo, para ganhar tempo, o versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que os lenços que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Esse texto é interessante porque a Bíblia diz que uma mulher foi visitar Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. E essa é a maior mensagem da Bíblia. Se alguém fosse me perguntar 2 coisas importantes na Bíblia, não apenas nos evangelhos, seria a cruz e o sepulcro. A cruz porque foi ali onde houve o sacrifício de Cristo por amor à humanidade. E o sepulcro porque ali foi o troféu, foi o resultado da vitória de uma promessa a respeito da ressurreição do Filho de Deus. Quando a mulher percebeu, pastor, que a pedra estava removida, ela correu apressadamente. Porque ela pensou que talvez alguém tivesse roubado o corpo de Jesus. Os discípulos, depois que ouviram isso, fecharam o cenáculo e cerraram a porta. Pedro e o outro discípulo, que segundo historiadores vai dizer que é João, escutou da boca dela que o corpo do mestre não estaria ali. E em poucos minutos eu quero que você reflita, porque Pedro e o outro discípulo correm em direção ao sepulcro, e o texto diz, e os 2 corriam juntos, não como uma disputa, mas movido pela ansiedade de saber o que aconteceu com o mestre. Quando eles chegam lá, o outro discípulo correu mais apressadamente. Então, segundo alguns historiadores, é João. João chega à porta e percebe que os lençóis que estavam envoltos ao corpo de Jesus já não estavam sobre o corpo, porque estavam lançados fora do local. Então João, por ser emotivo, por ter o coração tão bom, ele não entra. Mas Pedro, quando chega depois, ele entra e percebe que não só os lençóis, mas o lenço que estava sobre a cabeça estaria enrolado à parte. Pedro entendeu o que estava acontecendo, porque Jesus sabe transmitir uma mensagem para todas as pessoas que ouvem. Jesus sabe falar com analfabetos e sabe falar com doutores também. Jesus, por ser o Filho de Deus, ele sabia que quem ia chegar naquele local era Pedro. João, logo depois, está escrito aí os versículos posteriores, eles entram, e ao entrar, ele vê o lenço dobrado ou enrolado à parte, a Bíblia diz, e ele viu e creu, ou ele viu e acreditou. Acreditou em quê? Jesus sabia como falar através de parábolas, Jesus sabia trazer grandes revelações, Jesus sabia falar com discípulos, com fariseus e com doutores da lei. Então Jesus desce aquele lenço, é como uma carta, como uma mensagem que ele sabia que os discípulos iam entender. Havia um costume entre os judeus, e esse costume, alguns historiadores comentam que quando o chefe da casa sentava sobre a mesa para se alimentar, se alguém o incomoda ou o chama, ele levanta do local onde está, e se ele joga o seu lenço sobre a mesa, ele está dizendo, eu terminei, eu concluí e não volto. Mas os estudiosos vão dizer que se ele enrola ou ele dobra e coloca sobre a mesa, ele está dizendo, não mudem nada, porque eu vou aqui, mas eu já volto. Essa é uma das mensagens que Jesus estava deixando para os discípulos, que serve para hoje também para os nossos dias. Jesus estava dizendo para ele, olha, esse lenço enrolado, Pedro, eu sei que você vai entender no seu costume, que eu estou deixando a mensagem, que não mude nada, porque eu vou aqui, mas eu já volto. A maior mensagem que Jesus deixa para os discípulos dos 30 anos aos 33 anos e meio foi preparando eles para o dia da crucificação, mas deixando claro que Jesus ia ressuscitar. Os discípulos, quando percebem que Jesus foi crucificado, eles voltam para a pescaria. Mas Jesus faz questão de insistir, de mostrar para eles de que a promessa ainda estava de pé. Então essa reflexão é para você. Com Pedro, ele fala através de um lenço. Com você, ele está falando através da palavra e através da nossa vida nessa noite. Não há motivo para você se desesperar. Jesus foi ali, mas ele já volta. A boa obra que ele começou, ele vai terminar. Nada acontece por acaso. Tudo de bom e tudo de ruim que tem acontecido na sua vida não é por acaso. Nosso Deus,
Ele tem o controle de tudo. E às vezes acontece, pastor, as coisas ruins na vida de algumas pessoas, e ela me pergunta, pastor, e por que Deus deixou? Não é que Deus deixou, é que a gente escolhe. A Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Deus está pronto para te receber. Os vícios não é maior do que Deus. Deus quer te libertar. Deus quer restaurar o teu casamento. A depressão não é maior do que Deus. Estamos vivendo em uma geração em que a maior parte, até mesmo de jovens, estão tendo uma vida oprimida, uma vida depressiva. Pessoas que servem a Deus, que têm tirado a sua própria vida. Mas nessa noite eu vim nessa reflexão te dizer que Deus ama você. Que Jesus tem um plano na tua vida e que a mensagem para você é essa. Boa obra que ele começou, ele quer terminar, ele quer aperfeiçoar. Mas ele precisa de uma atitude sua. Ele precisa que você deseje se aproximar de Deus. O lenço naquele dia foi uma carta. Hoje talvez não é em forma de parábola nem de carta. Mas é através dessa saudação que o Senhor está dizendo para você, eu quero restaurar o teu casamento. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero abençoar, mas você precisa entender de que é você que tem que desejar se aproximar de Deus. Eu ouvindo aqui o Senhor falar, eu ouvi algumas palavras que mexem com o coração da gente. Por quê? Porque a gente percebe que essa geração de pregadores, essa geração de cantores, essa geração de obreiros, de fato elas têm enchido o seu coração de soberba, de orgulho, e têm se perdido no meio do caminho, elas têm errado o caminho. Elas têm esquecido que Jesus nos deixou com um ministério e com uma palavra, mas não é para que a gente cresça. Jesus nos chamou para sofrer. Jesus nos chamou para apanhar, para estar disposto a carregar a nossa cruz. A Bíblia diz que a gente tem que renunciar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, às vezes eu espero que Deus faça tudo e, na verdade, eu tenho que fazer a minha parte. E nessa noite, para concluir, eu quero dizer isso para você. Faça como Pedro e João. Corra para perto. Corra para ouvir a mensagem. Corra para receber as respostas de Deus. Deus tem muito para fazer na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele espera uma atitude nossa. Eu não só tive, pastor, no meu ministério, as experiências boas. Eu tive as experiências difíceis também. Eu tive momentos em que eu desejei parar e momentos até que eu parei. Eu lembro em um momento da minha vida em que eu desisti de pregar o Evangelho. Eu não tinha mais força. Talvez por ser muito jovem, não aguentei as pedradas, não aguentei as perseguições, o sofrimento na obra de Deus. E eu parei de pregar o Evangelho, até passei a trabalhar por conta própria. Mas um dia eu estava dentro do carro, pastor, para a gente encerrar. Estava dentro do carro com o meu cunhado, o irmão Francisco. E dentro do carro a gente estava conversando coisas boas, se divertindo. A gente estava num momento de lazer, de família. E de repente, dentro daquele carro, o Espírito Santo de Deus falou de uma forma que até ele sentiu. E ele, afastado do Evangelho, ele disse, o meu corpo está arrepiado. Tu está sentindo o que eu estou sentindo? Eu disse, eu estou sentindo. E as minhas lágrimas começaram a descer e eu ouvi dentro daquele carro o Espírito de Deus dizendo para mim, você não pode parar. O Espírito de Deus disse para mim, se você quiser, eu te dou outra oportunidade, mas você não pode parar de pregar o Evangelho. E naquela tarde, o Espírito de Deus voltou a trazer a sede de oração ao meu coração. E é aí que eu percebo que por mais humanos que a gente seja, e por mais que a gente cometa erros, e por mais que às vezes a gente falhe na vida, Deus não desiste da gente. Quando Deus te chamou, Deus sabia que você ia errar. Deus sabia que você, em algum momento da sua vida, ia desejar parar. Mesmo assim, Ele te chamou. Sabe por quê? Porque Deus não espera que você seja perfeito. Deus só espera que você seja insistente, você persevere, você continue. Porque as bênçãos de Deus estará sobre a tua vida e estará sobre a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família, para a glória de Deus. Glória a Deus, palavra maravilhosa, né? Deus abençoe sua vida através dessa palavra, em nome de Jesus, que portas se abram, que vidas sejam renovadas através dessa palavra, no nome de Jesus. Mas, pastor Alisson, deixe seu contato. Você também tem você escreveu alguns livretos, né, que vai se transformar em livros, né, algumas revistas, né, você também tem DVD, né, e deixe seu contato para as pessoas entrarem em contato com você, comprar o seu DVD,
lhe abençoar também, alguma pessoa que vai fazer algum evento em alguma cidade, algum estado aí. Eu sei que você já pregou fora do estado, né? E você deixa seu contato para eles estarem entrando em contato com você. Amém. Amanhã, inclusive, estaremos em uma grande cruzada na cidade de Paudalho. É uma cruzada muito organizada também, logo após uma vigília. E será uma bênção de Deus. E o que eu peço a Deus é que Deus salve almas. Eu tenho dado aulas de estudo bíblico em vários lugares, inclusive em Paudalho estamos montando mais uma sala de aula aqui no estado de Pernambuco. E temos aqui, está lançado como livreto, na verdade, mas a gente está sonhando e desejando lançar como livro. Será lançado os dois em um livro só, que é o Tabernáculo, um Mistério Fascinante, e o Tabernáculo também. São o volume 1 e o volume 2, mas aqui como estudo bíblico. A gente quer lançar como livro, mas o propósito deles são estudos bíblicos, são para o conhecimento. A gente tem outros que ainda não estão como em forma de revista, mas Apocalipse, escrito o capítulo todo, explicando versículo por versículo. Temos a Sala do Trono de Deus, o Selo de Abraão e o Ardes, o céu e o inferno, vida após a morte, a diferença entre corpo, alma e espírito. E temos outros já prontos também com esse objetivo. O DDD ainda está funcionando lá do estado da Paraíba. O DDD é 83, né, 98838 2326. Quando eu estou aqui no estado, ele não funciona, mas só o WhatsApp, para aqueles que desejarem, que se interessarem em ser um canal de bênção e também adquirir. Temos vários temas em DVDs, não deu para trazer hoje, porque acabou ontem no evento na cidade de Pojuca. Mas temos vários temas aí e será uma bênção de Deus para aqueles que desejarem adquirir. Nós já vamos encerrar nessa noite este programa Vida no Ar. Próxima sexta-feira nós estaremos aqui a partir das 18h30, em nome de Jesus, na TV Gerando Salvação, programa Vida no Ar. Daqui a pouco a gente vai sair daqui do estúdio e nós estaremos ali na congregação de Bela Vista, Assembleia de Deus Madureira, aqui Bela Vista, Cabo de Santo Agostinho. Nós estaremos lá com o pastor Alisson, que vai ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Amém? E nós vamos fazer uma oração nessa noite. Pastor Alisson, ora em nome de Jesus para nós abençoarmos esses internautas que estão aí, escutando, vendo na TV Gerando Salvação. Amém. Vamos orar. Aqueles que estão ao vivo aí ouvindo, aqueles que depois verão os vídeos, queremos fazer uma oração para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família. Se possível, onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e queremos abençoar a tua vida por intermédio desta oração. Espírito Santo de Deus, nessa noite em oração, Senhor, queremos abençoar a vida daqueles que nos ouvem, que nos assistem nesse momento, aqueles que depois verão esse vídeo, Senhor, que essa oração venha surtir um grande efeito. Espírito Santo, Tu és o nosso amigo fiel. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está aqui nesse estúdio e também está na casa desta pessoa agora. Essa pessoa que, quem sabe, está assistindo da sua casa, pelo computador, pelo seu celular, aqueles que estão no carro, aqueles que estão na empresa, no trabalho, aqueles que verão depois, Senhor. Espírito de Deus, Tu tem o poder para estar aqui e para estar lá ao mesmo tempo. Queremos abençoar esta vida. Queremos repreender todo mal contra casais, Senhor. Queremos declarar nesta noite que não haverá separações. Famílias serão abençoadas. Os filhos serão obedientes aos seus pais. Aqueles que se encontram afastados do caminho do Senhor. E quem sabe, Senhor, numa noite como essa, estão ainda no mundo do pecado. O seu coração não deseja, porque a sua alma tem sede de Deus. Mas não tem força, Senhor, para sair do pecado. Não tem força, Espírito de Deus, para abandonar os seus vícios. Quebra toda maldição sobre a vida desta pessoa. Maldições hereditárias em que a família diz, herdou do pai, herdou da mãe, herdou dos avós e não terá futuro nenhum. Terá futuro para a glória de Deus, porque Deus tem poder para quebrar esta maldição. Espírito de Deus, aqueles que se sentem fracos, dai força. Aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão assistindo agora ou que verão depois, mas visita eles agora, Senhor. E repreende toda enfermidade ou todo espírito de enfermidade que vem sobre eles. Em nome de Jesus, Senhor, aqueles que estão depressivos nesse momento, aqueles que o diabo talvez já colocou em sua mente o desejo de se suicidar, de tirar sua vida, de sair de casa, de abandonar sua família. Em nome de Jesus eu profetizo libertações. Eu declaro, Senhor, nesta oração uma palavra de ministração profética sobre esta pessoa.
de que essa família não vai ser destruída, de que esse casamento não vai se acabar, essa pessoa não vai sair da igreja, porque esta oração vai alcançar a tua vida e a bênção de Deus vai te dar uma nova direção para a glória e honra do nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que nesta oração já trabalhasse em nome do Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a toda a sua família.